Olá, tudo bem? Esse é um vídeo inicial, um primeiro vídeo de uma série de vídeos discutindo sobre a utilização do formulário Google ou Google Forms, com ênfase na utilização no contexto de educação, né? Por professores para aplicar uma prova, um teste, passar um trabalho, etc. E aqui então você está vendo duas janelas de navegador. Esse maior à esquerda vai ser a perspectiva do professor, a pessoa que está criando esse formulário. E esse um pouco menor à direita vai ser a perspectiva do aluno. Por isso, inclusive, eu tenho duas contas logadas aqui, uma conta de professor, simulando, né, uma conta de professor, e uma conta de aluno. Então, aqui nessa janela você está vendo esses dois navegadores. Algumas vezes a gente vai olhar e se focar mais na perspectiva do professor, então nesse navegador, que é quem está criando as questões, certo? Desses dois navegadores, e algumas vezes a gente vai olhar para a perspectiva do aluno, como que a pessoa que vai responder esse formulário, que tipo de visualização ela tem desse teste, desse trabalho, dessa atividade. Então, basicamente, a gente tem isso, dois navegadores, e dentro da proposta que eu tenho aqui para apresentar para você, né, a gente vai falar, como, utilizando como exemplo, uma série de questões de matemática. Tudo que eu vou discutir aqui pode ser ampliado para qualquer tipo de disciplina, mas como matemática é a minha disciplina principal, eu vou aqui me focar nesses exemplos. Você, sendo professor de outra disciplina, ou até de matemática, só que de outros assuntos, seja para ensino fundamental, ensino médio, algum curso profissionalizante, algum curso técnico, ou até ensino superior, você pode adaptar então para o seu caso em particular. Mas talvez antes de se começar a discutir as questões em si, pode ser interessante eu voltar aqui para os navegadores. Então a gente tem à esquerda, um pouco maior, nesse retângulo, o navegador da pessoa que está criando o formulário, e no contexto dessa série de vídeos, o professor. E à direita, um pouco menor, a perspectiva do aluno. E como que a gente conseguiu criar, então, esse formulário? Na verdade, o que eu fiz, eu vou supor nessa série de vídeos que você tem o mínimo de conhecimento sobre o que é ter uma conta Google, né? Você tem o e-mail do Google e que se você tiver o e-mail, você tem acesso ao chamado Google Drive, né? E aos serviços do pacote do Google, pelo menos os serviços gratuitos. E então, partindo desse pressuposto, bem, basicamente o que eu fiz para conseguir chegar nesse formulário aqui, com esse form escrito aqui em cima, eu vou fechar essa aba aqui. E eu basicamente criei um formulário aqui. Nesse caso, eu criei diretamente dentro do Google Drive. Embora você tenha aqui nos serviços Google ah, a parte de formulários aqui embaixo, dentro desses serviços, muitos deles gratuitos, né? Então, para começar de novo, na verdade, eu vou apagar esse formulário aqui. Inclusive, aqui da perspectiva de aluno, esse formulário, esse aqui não vai ser válido mais, mas tudo bem. Aqui eu estou dentro do vídeo 1, já que esse é o primeiro vídeo. E então, por questão de organização, né, eu poderia simplesmente utilizar aqui, criar os formulários de maneira organizados lá na parte específica de formulários. Se eu fizer isso aqui e abrir essa parte de formulários, na verdade ele abre isso aqui para mim, né? Então tem aqui a minha conta do Google, essa aqui é a seção de formulários, a gente pode criar os formulários por aqui. Por questão de organização, como esse vai ser o formulário associado ao vídeo 1, o que eu vou fazer vai ser clicar com o botão direito aqui ou clicar aqui em novo. Eu prefiro clicar com o botão direito, já está dentro de um caminho que eu acho razoável para esse formulário estar. E aqui poderia ser, por exemplo, uma pasta da sua disciplina associado à turma de oitavo ano, de nono ano de ensino médio, de curso técnico, do primeiro período da faculdade, enfim. Eu vou clicar aqui em formulário Google. Eu vou fazer um formulário em branco mesmo, né. Aqui então ele já apareceu, formulário sem título, eu vou chamar, na verdade, de form 1, como eu tinha chamado anteriormente. Eu vou escrever hã, formulário de teste. Vou escrever assim, dessa maneira mesmo. Inclusive, bom, aqui eu posso perguntar qual o seu nome. E aqui eu vou deixar como o Google meio que automaticamente sacou que era uma resposta curta, né? Não um parágrafo, ou seja, um pedaço de texto muito grande. É uma resposta simples e curta, pequena, porque provavelmente o nome ele é uma resposta curta. E então, bem, essa é basicamente uma pergunta. Eu poderia clicar aqui em visualizar para ver como que ficaria da perspectiva de quem está acessando esse formulário para preencher. Eu posso, inclusive, copiar esse endereço aqui da barra de navegador. Eu posso vir cá na perspectiva do aluno, colar, dar um Ctrl V e dar um Enter. Vou sair desse site sim e acessar. Tá aqui, formulário de teste, qual o seu nome?
embora depois a gente vai ver como compartilhar corretamente esse formulário. Aqui você já viu. Aqui você tem, então, a perspectiva do professor, de quem está montando, né? Eu posso fechar essa aba aqui. Essa aqui é a página de edição desse formulário, certo? E aqui você está vendo da perspectiva do aluno, né? Ou da pessoa que vai responder esse formulário, o que, que ele vai enxergar desse teu formulário. Ou seja, aqui a única opção, vou colocar, por exemplo, João, a única opção dessa pessoa escrever a resposta e enviar, já que aqui eu só criei uma única pergunta nesse formulário, né? Voltando então aqui para os navegadores, a gente tem à esquerda, um pouco maior, a perspectiva da pessoa que está criando e editando, portanto, esse formulário, e um pouco menor à direita, a perspectiva de quem se propõe a responder esse formulário. Bem, e então, voltando para a parte das questões, como eu falei, vão ser algumas questões de matemática, e eu pretendo, aliás, trabalhar nos vídeos especificamente essas questões, porque eu não fico referenciando coisa nova, você vai enxergar constantemente questões que já foram apresentadas. Então aqui tem um documento do Word, lá questões de para a prova é em negrito, e logo embaixo tem um link de onde eu encontrei essas perguntas, essas questões, né? Então, para que conste no vídeo a referência de onde eu tirei esses exercícios, bem, o link está aí então. Bem, eu tenho esse documento do Word e tem algumas questões. Então, essa primeira questão é a questão envolvendo triângulo. Tem aqui a pergunta em si, depois a gente vai explorar um pouco melhor, e a resposta está destacada aqui em vermelho, a resposta correta. Aqui eu tenho também a solução. Aqui nesse caso é uma imagem, eu não digitei o texto, eu copiei mesmo. E descendo então, aqui nós temos a segunda questão, uma questão de porcentagem. Tem aqui também, eu fiz um print, né, do que estava escrito lá, coloquei aqui. A terceira questão também, terceira questão, tem aqui a pergunta, uma imagem, pergunta, a resposta correta é destacada em vermelho. Aqui tem também uma imagem da solução, né, como que se resolve essa questão. Então, 3 questões até agora. Quarta questão, a gente tem essa, deixa eu cancelar ignorar esse erro também. Acho que agora tá legal. Então a gente tem essa tabela com dados sobre homem e mulher, população desempregada, janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2009. Então a questão aqui é ver se a pessoa consegue associar essa tabela com alguns desses gráficos, com o destaque ali em vermelho para a resposta correta. E aqui está o gabarito que eu também tirei meio que um screenshot, um print screen da tela, né? Dessa referência que eu mostrei para você. Então, a quinta questão, nessa questão acontece o seguinte, bem, o valor numérico da expressão b mais c vezes h sobre 2 para b igual a 15, c igual a 10 e h igual a 6 e tem aqui o destaque para a resposta que é 75. Só que como essa questão 5, ela me pareceu muito fácil de ser modificada, de fato ela é, o que eu fiz foi o seguinte, na verdade essa é a questão original que está no PDF, e o que eu fiz foi, bem, tinha algumas alternativas, 45, 50, 75, 120, sendo que a resposta correta é 75 para essa questão. E eu chamei a questão, na verdade, de 5A e fiz o seguinte: modifiquei levemente a questão, trocando os valores de B, C e H. A mesma expressão, ok? Mantive a expressão, modifiquei os valores para B, C e H e fiz isso 3 vezes, na verdade. Né? Então, coloquei 3 valores de B, C e H que modifiquei 3 vezes, e então eu tenho 5 questões. Eu tenho 4 questões, a questão 5A, 5B, 5C e 5D. Com a questão 5, eu criei outras 3 questões, modificando B, C e H, e então eu passei a ter 4 questões 5. 5A, 5B, 5C e 5D. E para cada uma delas eu coloquei que dessa vez em texto, como eu precisava modificar o gabarito, né? Então eu copiei, escrevi aqui o gabarito, deixei ele na forma de texto e modifiquei cada um dos gabaritos dessas 5A, 5B, 5C e 5D para se adequar à modificação que eu fiz. E então, prosseguindo, deixa eu ignorar esse erro aqui também. Prosseguindo, tem uma questão 6 e aconteceu uma coisa similar. A 6 era muito fácil de ser modificada. Aqui nesse caso eu troquei de 6. Paulo deu 6 dessas bolinhas de gude para o seu irmão. Modifiquei de 6 para 9. E então, com essa pequena modificação, ao invés de eu ter uma questão 6, eu tenho duas questões 6, 6A e 6B. Na primeira, a resposta correta é 6 sobre 15, está destacada. Na segunda é 9 sobre 15. Nesse caso também,
está aqui o gabarito na forma de texto. Eu tive que modificar para que, com a minha modificação do valor, eu teria um novo gabarito. Então, eu tenho esses dois gabaritos, uma certa explicação para que a pessoa entenda se ela acertou ou se ela errou, o que ela errou. Então, o gabarito ou solução está na forma de texto. Então, eu tenho duas questões 6. Fazendo uma pequena modificação na 6, passei até a 6A, que é a questão que está igual ao PDF, e a 6B com essa leve modificação. Então, vem a questão 7. E eu fiz a mesma coisa nessa questão 7. Eu vi que era muito fácil fazer uma pequena modificação. Então, essa é a questão original, que consta no PDF, com a resposta certa sendo o item D. A gente tem esse x mais y igual a 20, e eu percebi que a gente tem esse x mais y igual a 20, na verdade, em duas alternativas, D e C. Então, o que eu fiz também foi fazer uma leve alteração no enunciado, que ele diz aqui que o número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Eu fiz uma modificação aqui, o número de questões verdadeiras é igual a 4 vezes o número de questões falsas. Eu fiz isso porque eu percebi com uma pequena modificação, a questão original, o gabarito, a resposta correta era a letra D, e nessa minha modificação a resposta correta passa a ser C. E também o gabarito ou solução, se você preferir, está aqui, na forma de texto. Eu fiz uma pequena modificação, que eu estou tendo um consequente com trema, isso eu acho que nem tem mais. Deixa eu tirar esse consequente com trema aqui. Então, a gente tem uma pequena modificação na questão 7, me fez ter então duas questões 7, 7A e 7B. E então, prosseguindo, a questão 8, falando sobre consumo de água, isso mesmo, em metros cúbicos. Então, aqui a gente tem um gráfico. E a resposta, a questão original tem como resposta a letra A, porque ela pergunta o consumo maior que 40 metros cúbicos. E aqui no gráfico você vai ver que aqui em janeiro deu 43, em abril 48. 48. Isso mesmo. Então, em janeiro e abril, esse consumo ele excede os 40 metros cúbicos. E aqui tem o gabarito ou a solução, levemente um pouco discutida, né, para que a pessoa que leia consiga entender, caso ela tenha errado, né, que ela errou. E então eu fiz também a mesma coisa, fiz uma leve modificação, ao invés de perguntar só, né, ao invés de perguntar o consumo maior que 40 metros cúbicos, eu refiz a questão perguntando menor ou igual a 30 metros cúbicos. E então, na questão original, a resposta é a letra A, janeiro e abril, e aqui na minha modificação, a resposta passa a ser a letra C, maio e fevereiro. E por fim, a gente tem essa questão 9, e então essa é a questão 9 original. A gente tem um bloco retangular, e aqui ele tem as medidas, ele é basicamente um prisma retangular, a base dele é um retângulo, né? Um prisma reto, no caso, não é um prisma oblíquo. Mas enfim, é basicamente multiplicar essas medidas e você tem o chamado volume. Mais uma vez, aqui eu estou dando exemplos de matemática, porque é minha área, e você consegue adaptar o que eu estou explicando aqui para matemática, para sua área em particular, e ainda que seja matemática, para um outro assunto em particular de matemática, ou talvez uma prova de física, enfim. E então, voltando, a questão original é basicamente essa: 9, 9, 30 centímetros. Esse é o bloco, a pergunta é o volume, cuja resposta é 2.430 e tinha essas outras alternativas aqui. E a solução é basicamente multiplicar essas medidas, e a resposta é 2.430 centímetros cúbicos, que é a letra C da questão original. Então, o que eu fiz foi pegar esse desenho, né? Na verdade, eu fiz o desenho aqui, modificando os valores, alguns valores. Então, aqui, por exemplo, o original é 9, 9 na base, 9, 9 e altura 30. Aqui passa a ser 9, 8 e altura 30. E então, a resposta correta passa a ser a letra B, e aqui também tem o gabarito para esse caso da modificação. Eu fiz essa modificação 3 vezes, então passei a ter 4 questões 9. 9A, 9B, 9C e 9D. E é só isso. Eu peguei 9 questões que continham no PDF e algumas delas eu fiz modificações para ter mais questões. Elas são essencialmente o mesmo texto, só que com modificação nos valores. E então, fazendo isso, eu passo a ter, ao invés de 9 questões, eu passo a ter 18 questões. Então, eu ampliei a questão 5, fiz mais 3 variações, então tenho 4 questões iguais a 5, 5A, 5B, 5C e 5D. A 6 eu tenho 6A e 6B. A 7 eu tenho 7A e 7B, 8A e 8B, 9A, 9B, 9C e 9D. 18 questões no total, e eu vou basicamente trabalhar esse formulário nos vários vídeos que eu vou mostrar para você em cima dessas questões. Eu acho interessante porque eu não fico modificando os exemplos, a gente está sempre olhando para o mesmo exemplo,
e vendo, na verdade, o que é possível fazer com o formulário, tendo por base esses exemplos. E também, o que acontece é, como lá no Google Formulários, se eu precisar colocar um desenho desse, eu preciso fazer o upload da imagem, o que eu fiz então foi salvar essas imagens. Eu fiz o print, né, dessas imagens do PDF, ah, e então salvei essas imagens. Né? Se você estiver copiando de um jornal, por exemplo, estiver copiando de algum arquivo de um livro, respeite o direito autoral, lógico, né? Mas se estiver fazendo esse tipo de cópia ou fazendo as suas próprias imagens, né, para suas próprias questões, você pode então, pode ser interessante você salvar essas imagens, porque lá no Google Formulários, para você conseguir inserir essa imagem, você vai ter que fazer o upload dessas imagens, ok? E então é basicamente isso. Eu montei a minha prova aqui no Word, ela está aqui. Salvei numa pasta as imagens que eu vou precisar quando for montar o formulário. Voltando aqui, a gente tem esses dois navegadores abertos. Eu tenho a perspectiva da pessoa que está criando o formulário, no nosso caso e no nosso contexto, o professor, maior à esquerda. E então, um pouquinho menor à direita, a perspectiva de quem vai olhar esse formulário e vai responder esse formulário. E então, como esse é um vídeo introdutório, eu queria só te deixar a par do que vai ser feito aqui, da maneira como eu quero organizar essa tela para você enxergar. Nós temos navegadores, eu coloquei ali um documento do Word com as questões e, basicamente, o nosso trabalho vai ser montar as questões no Google Formulário, né, montar o nosso formulário utilizando essas questões. E se você olhar aí no navegador onde tem o qual é o seu nome, nessa perspectiva aqui de quem está criando o formulário, tem um íconezinho aqui, que é justamente para você poder adicionar a imagem, fazer o upload. Se você tiver com o celular, talvez você possa até tirar uma foto, ou um notebook que tem a câmera que funciona, alguma foto que você já tenha. Mas enfim, você precisa adicionar a imagem aqui quando você estiver criando o teu formulário. E daí ter essas imagens salvas, né, vai ser essencial para que a gente consiga montar o formulário quando a gente quer, obviamente, incluir alguma imagem nesse formulário. Temos então o navegador com a perspectiva da pessoa que monta o formulário, o navegador com a perspectiva da pessoa que está respondendo o formulário. Então aqui em destaque a pessoa que cria o formulário, desses dois navegadores, a pessoa que vai responder esse formulário. A gente quer acompanhar essas duas pessoas. E eu coloquei aqui também para você essa lista de questões que vão ser utilizadas durante vários vídeos, os vários vídeos dessa série, desse conjunto de vídeos para explicar o Google Formulários. E então, para esse vídeo, eu quero parar por aqui. Né? É só uma introdução. A gente vai então, num próximo vídeo, na prática, como que a gente monta esse formulário. Pelo menos da maneira mais simples possível. Como a gente utiliza essas questões e faz um formulário para aplicar um teste, uma prova, ou uma atividade valendo ponto, ou só uma atividade de revisão, de acordo com a proposta, né, de quem está montando esse formulário. Então, para esse vídeo, eu vou ficando por aqui.